gente vai começar falando do manejo dos equinos, desde a desidratação, que é um fator preocupante, considerando que ele pode comprometer toda a saúde e o desempenho do animal. E para isso, nós vamos falar com o Neymar Roncati, veterinário. Hoje ele fala com a gente direto de Sorocaba e vem explicar como evitar esta situação. Neymar, boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer. Obrigado pelo convite. Sim, desidratação é um tema importante para os equinos. Nós estamos numa época de seca, né? Talvez menores chuvas, na dependência do estado que estivermos, mas o cavalo, em geral, ele pode sofrer quando o trabalho excessivo é levado a ele, ou quando ele desempenha uma prática esportiva, se ele não tiver acesso a uma água de qualidade, ele pode sim se desidratar facilmente e, portanto, esse é um cuidado que a gente deve ter. Bacana que a gente está falando desse tema hoje e amanhã começa aqui a campeira, que são as atividades campeiras, né, dentro da cultura gaúcha, com tiro de laço. Então vai ser bem bacana, porque nós estamos tratando justamente de um assunto onde temos cavalos aqui do Brasil inteiro, em Jataí. Como você falou aí desses animais que são de esportes, de trabalho, então assim, há uma regra, e aqui em Jataí, nesta época do ano, a umidade muito baixa. Além então da seca, a umidade baixíssima. Tem uma regra de quanto em quanto tempo eu devo oferecer água para esse animal, tirá-lo da atividade para que ele possa descansar? A regra que a gente usa generalista aqui é água sempre disponível para o cavalo, logicamente. Mas se ele está sendo montado ou está sendo trabalhado numa prática esportiva, a gente não deve avançar mais de 2 ou 3 horas no máximo sem uma oferta de água de qualidade para este cavalo, porque senão ele pode sim sofrer de muita desidratação, né? A desidratação está relacionada à perda de líquidos e o cavalo ele tem a sudorese dele, o suor dele muito concentrado em eletrólitos, ele não perde só água, ele perde cálcio, ele perde fósforo, ele perde potássio e logicamente ele precisa da hidratação para manter inclusive a fisiologia dele durante o trabalho, durante o esporte. Então, quanto mais quente o dia, melhor que a gente não deixe esse cavalo mais do que 1 ou 2 horas sem oferta de água de qualidade palatável para ele poder se auto-hidratar. Nestes eventos, a gente costuma ver o pessoal dando banho no cavalo. Esse banho contribui para reduzir a desidratação? Sem dúvida nenhuma, quando a gente tem uma temperatura corpórea mais baixa, né, a sudorese é menos intensa e daí ele vai perder menos. Então, sim, contribui. É importante que esses animais sejam banhados em dias quentes, após trabalho, porque assim também eu removo toda aquela sudorese, o calor excessivo, abaixo a temperatura corpórea e assim ele para de perder líquido, para de perder eletrólitos para o meio ambiente, tentando fazer a sua termorregulação. Então é importante sim um banho pós-trabalho, durante o trabalho, em dias muito quentes, porque assim a gente também evita que ele se desidrate em excesso. E a alimentação dele tem que ser mais equilibrada? Sim, a alimentação onde provém aqui muitos dos macrominerais que estamos dizendo que muitas vezes ele inclusive perde durante o processo de desidratação. Então uma alimentação de qualidade é sempre bem-vinda. E mesmo esses animais que normalmente são atletas de trabalho, que vão às vezes para uma prova campeira, como essa que você mesmo citou, eles não estão em acesso ao pasto, ao verde, né? E o verde é o volumoso, é o que o cavalo precisa para comer, que tem água nele. Quando eu levo esse animal para uma prova e forneço feno, estou fornecendo um alimento mais desidratado, mais seco e, portanto, ele precisa ainda mais de água, né? Então, a gente precisa prestar atenção na alimentação que ele tem para, inclusive, dar mais suporte para ele durante essa hidratação. E vamos imaginar que o problema já aconteceu. Ele está desidratado. Quais são os mecanismos essenciais para resgatar a saúde e a qualidade de vida desse animal? O cavalo ele pode demonstrar diferentes graus de desidratação. Lógico que uma desidratação leve, se a gente vê o animal já com uma face a gente chama de uma face ansiosa, meio triste, cabisbaixo, né? A gente vê ele mudar o comportamento. A gente normalmente comenta que se você puxar a pele do pescoço dele, ela demorar para voltar, é porque já tem um grau aqui, pelo menos leve de desidratação. O fornecimento de água é muito bom. Existem produtos, eletrólitos que você pode somar à água, né? Como o soro caseiro que a gente aprendia quando pequeno, dos nossos avós, mistura água, açúcar e água para fornecer,
A gente tem produtos prontos comerciais que a gente compra para colocar na água e hidratar este animal. Agora, para animais que já estejam mais desidratados, com os olhos mais profundos, muito deitados, sequer querem levantar, eu vejo aqui uma desidratação muito severa após um trabalho intenso, um dia muito quente. Aí é importante a atuação de um médico veterinário, que muitas vezes a gente precisa entrar com uma fluidoterapia, ou seja, administração de soro por via venosa, né, pela veia, para realmente levar a uma hidratação mais adequada e ele voltar ao funcionamento fisiológico, né, de todo o seu organismo, do rim, né, e o funcionamento normal para a manutenção da vida. Aquele animal que está lá na fazenda, está lá no pasto, ele pode entrar numa situação de desidratação? Ele pode muitas vezes até por processos naturais, como por exemplo dias muito frios, né? Muitas vezes a gente tem a água muito gelada e o cavalo não gosta disso, ele não vai até a água. Ou muitas vezes eu tenho uma água suja, uma água não palatável, uma água de um riacho, que a gente vê que tem até um odor já ruim. O cavalo ele é muito seletivo na sua alimentação, na sua hidratação, então água limpa é sempre extremamente importante. Tem animais que a gente solta a pasto, achando que ele vai até o riacho beber água e não é uma água que esteja limpa, ele consegue sentir um odor diferente, ele não se hidrata e muitas vezes ele pode entrar nesse processo de desidratação severa. Isso pode levar o que a gente chama de choque hipovolêmico, que é severo e pode levar até a morte. Então é importante sempre prestar atenção se o cavalo está ingerindo água. Os equinos, de forma geral, de qualquer raça, um animal adulto ingere cerca de 40 litros de água por dia, é bastante mesmo, e a gente precisa certificar que ele esteja fazendo isso. Então quer dizer que a gente poderia dizer aqui que além do médico veterinário, com os equinos é extremamente importante a participação de um zootecnista? Sim, os zootecnistas estão sempre conjuntamente conosco, os agrônomos também, até para pensar nessa nutrição adequada destes animais, né? Tanto na alimentação adequada, alimento sólido, quero dizer no volumoso, no feno, no capim que ele tem acesso e até no concentrado, na ração, a gente chama de ração comercial que ele possa ingerir. E inclusive o cavalo tem que ter acesso a sal mineral de boa qualidade disponível para ele também, para a manutenção, inclusive, desses eletrólitos que ele perde durante o processo de sudorese, de trabalho, de dia muito quente. Então, esses profissionais trabalham conjuntamente com os veterinários nessa manutenção de saúde dos cavalos. Aí você falou em agrônomo e eu já pensei lá naquela pastagem plantada. Ela tendo um acompanhamento agronômico, ela pode trazer mais nutrientes, o que deixa esse animal mais resistente a uma desidratação? Sem dúvida nenhuma, né? O cavalo é um herbívoro por natureza, né? Naturalmente ele comeria só pasto, né? A gente facilita aqui a vida, né, perante a domesticação, porque às vezes nem tem pasto de qualidade disponível para eles, fornecendo o concentrado, a ração que a gente chama. Agora, se tiver um pasto de alta qualidade, um pasto verdejante, um pasto que tenha água na sua constituição, como as plantas têm, de o animal ingerir isso, ele já tem a manutenção de boa sanidade aqui. Então é sempre adequado a gente entender como é a vida dele, aonde é o pastejo, que alimentação ele está recebendo, né? Água de qualidade para ter um animal sempre saudável e disponível aqui para um bom trabalho, um bom esporte. Eu quero agradecer, Neymar, a sua participação conosco, trazendo aí esses esclarecimentos, especialmente dentro da linha de equídeos, porque às vezes é um tema pouco falado, mas que tem muitos detalhes para os criadores. Então, um abraço para você, obrigada e até um próximo encontro. Eu que agradeço. Um abraço a todos.